Seção 3ª. Do desenvolvimento urbano. Artigo 81. A política de desenvolvimento urbano a ser formulada pelo município, fica vinculada ao atendimento das funções sociais da cidade e da propriedade e ao bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1º. Para efeito do desenvolvimento urbano, o município poderá se utilizar dos seguintes instrumentos. Inciso 1º. De caráter tributário e financeiro, entre estes. Alínea A. Imposto predial e territorial, progressivo no tempo e diferenciado por zonas e outros critérios de ocupação e uso do solo. Alínea B. Taxas e tarifas diferenciadas em função de projetos de interesse social e serviços públicos oferecidos. Alínea C. Contribuição de melhoria. Alínea D. Fundos destinados ao desenvolvimento urbano. Inciso 5º. Incentivos e benefícios fiscais a programas e empreendimentos de notório alcance social. Inciso 2º. De caráter jurídico. Alínea A. Desapropriação, por interesse social ou utilidade pública, em especial a destinada à urbanização e reurbanização. Alínea B. Servidão administrativa. Alínea C. Limitação administrativa. Alínea D. Inventários, registros e tombamentos de imóveis. Alínea E. Concessão do direito real de uso. Alínea F. Transferência do direito de construir. Alínea G. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Alínea H. Concessão, através da aprovação de planos ou programas urbanísticos especiais, de índices e parâmetros urbanísticos mais permissivos que os estabelecidos, mediante contraprestação. Alínea I. Direito de preempção ou preferências, caso institucionalizado por lei federal e regulamentado por lei municipal. Alínea J. Discriminação de terras públicas. Alínea L. Declaração de área de preservação ou proteção ambiental. Alínea M. Uso capião especial nos termos do artigo 183 da Constituição Federal. Alínea N. Uso capião coletivo nos termos do parágrafo 3º do artigo 169 da Constituição Estadual. Alínea U. Concessão de uso especial para fins de moradia. Parágrafo 2º. A utilização dos instrumentos de caráter tributário e financeiro se fará na forma da lei. Artigo 82. A desapropriação, a servidão administrativa, a limitação administrativa, o tombamento de bens e o direito real de concessão de uso regem-se pela legislação federal que lhes é própria. Parágrafo 1º. As desapropriações poderão abranger as áreas contíguas necessárias ao desenvolvimento da obra a que se destina e as zonas que se valorizarem extraordinariamente em consequência da realização do serviço, devendo a declaração de utilidade pública compreendê-las, mencionando quais as indispensáveis à realização das obras e as que se destinam à posterior revenda. Parágrafo 2º. Nas desapropriações específicas para urbanização e reurbanização, o valor de revenda das áreas remanescentes não poderá ser superior ao do custo das obras para o município, acrescidos dos custos da desapropriação. Dar-se-á, nos casos de reurbanização, prioridade à manutenção no mesmo local dos moradores expropriados, ficando-lhes assegurada a preferência para a aquisição dos imóveis resultantes do programa. Artigo 83. O proprietário de terreno considerado pelo poder público como de interesse do patrimônio histórico, artístico, arqueológico ou paisagístico, poderá exercer em outro local,
ou alienar a terceiros o direito de construir previsto na legislação de uso do solo do município e ainda não utilizado, desde que transfira, sem ônus, ao poder público, a área considerada como de interesse público. Parágrafo 1º. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao poder público imóvel seu ou parte dele, para fins de implantação de infraestrutura urbana, equipamentos urbanos ou comunitários, ou utilização pelo próprio município. Parágrafo 2º. As indenizações devidas pelo poder público em razão de desapropriação de imóveis para implantação de infraestrutura ou equipamentos urbanos ou comunitários, poderão ser satisfeitas através da concessão ao proprietário, da faculdade prevista neste artigo. Parágrafo 3º. Para efeito de transferência do direito de construir considerar-se-ão sempre os valores de avaliação do imóvel a ser doado à prefeitura e o valor de avaliação do terreno para o qual eludido o direito de construir será transferido. Parágrafo 4º. A área construída a ser transferida será diretamente proporcional ao valor do metro quadrado do terreno a ser doado e inversamente proporcional ao valor do metro quadrado do terreno para o qual será transferido o direito de construir. Existindo construções, acessões ou benfeitorias no terreno doado, o valor dessas será considerado para apuração do valor do seu metro quadrado. Parágrafo 5º. A avaliação será dispensada quando a transferência se referir a imóveis situados na mesma zona ou região de concentração de uso e de ocupação do solo. Parágrafo 6º. Dependerá de prévia autorização da Câmara Municipal a aplicação pelo Executivo do instrumento previsto neste artigo sempre que resultar em modificação. Inciso 1º. Que importe no dobro do índice de utilização da zona. Inciso 2º. Do número de pavimentos ou cota, previstos para a zona. Inciso 3º. Da taxa de ocupação prevista para a zona. Parágrafo 7º. O Executivo, na aplicação do instrumento referido neste artigo, observará, ainda, em qualquer hipótese. Inciso 1º. A largura dos logradouros públicos decorrentes da instalação da atividade. Inciso 2º. A preservação do patrimônio histórico, artístico, paisagístico, ecológico e do meio ambiente. Inciso 3º. O impacto urbanístico da implantação do empreendimento no tocante à saturação da capacidade viária do contorno, a qualidade ambiental e a paisagem urbana. Inciso 4º. Os usos previstos na legislação urbanística. Artigo 84. Para assegurar o aproveitamento dos equipamentos urbanos existentes e o efetivo cumprimento da função social da propriedade, lei municipal definirá o conceito de solo urbano não utilizado e determinará os procedimentos e prazo para o parcelamento, edificação ou utilização compulsória e as sanções cabíveis para a hipótese de desacolhimento. Artigo 85. O município facultará aos proprietários de terrenos contidos em planos urbanísticos que definam parâmetros mais permissivos, propostas para utilização dos mesmos mediante contraprestação em espécie. Artigo 86. Os recursos a que se refere o artigo anterior, exigidos em contraprestação, corresponderão ao incremento econômico gerado pela utilização dos novos parâmetros, apurados e definidos o valor e a forma de pagamento segundo critérios estabelecidos pelo Executivo. Artigo 87. As alterações supervenientes a esta lei, de índices ou parâmetros urbanísticos que importem a utilização mais permissiva do solo que é atualmente permitida, seja em decorrência da alteração de leis urbanísticas, seja em razão da aprovação de novos planos urbanísticos, importará, sempre, no pagamento de contraprestação ao município pelo proprietário para que este possa beneficiar-se dos novos índices ou parâmetros, assegurado o seu direito de usar ou ocupar, sem ônus, o seu terreno, segundo os índices ou parâmetros vigentes na data da alteração ou aprovação das novas leis ou planos urbanísticos. Artigo 88.
As disposições constantes das leis que regulam o uso e a ocupação do solo prevalecem sobre as normas urbanísticas convencionais, inclusive as constantes de termo de acordo e compromisso firmado com o município. Artigo 89. Os recursos obtidos através da utilização dos instrumentos de desenvolvimento urbano referidos nesta lei serão destinados à recuperação de centros históricos, à construção de habitações populares, à regularização de situação fundiária de áreas ocupadas por população de baixa renda, à preservação de encostas ou à realização de obras de infraestrutura que favoreçam a população de baixa renda, mediante a construção ou contribuição, se for o caso, a fundos específicos. Artigo 90. Não será admitida urbanização que impeça o acesso público às praias e ao mar. Artigo 91. Observada a legislação federal, nos parcelamentos de solo, o Executivo poderá, em substituição à doação no local, das áreas institucionais previstas em lei, admitir a doação em outro local, desde que: Inciso 1º. A área entregue em substituição seja segundo avaliação administrativa de valor, no mínimo equivalente àquela inserida no parcelamento do solo que seria objeto da doação. Inciso 2º. As áreas entregues em substituição correspondam a, no mínimo, 3 vezes mais que aquela que seria objeto da doação. Inciso 3º. A manutenção na área objeto do parcelamento de, no mínimo, metade do percentual de áreas verdes previsto na Lei de Ocupação e Uso do Solo. Inciso 4º. A área a ser entregue em substituição àquele objeto de doação, sirva à construção de habitações populares, equipamentos públicos e comunitários, preservação do meio ambiente, de interesse do patrimônio histórico, cultural, paisagístico e ecológico. Artigo 92. Na elaboração de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, o município, sem prejuízo de outras formas de participação, assegurará a participação da comunidade através do Conselho de Desenvolvimento Urbano, CONDURB, que será constituído com a representação de órgãos públicos, entidades profissionais, associações de classe e um membro do Conselho de Meio Ambiente na forma da lei. Parágrafo único. O CONDURB contará na sua composição com 2 representantes titulares e 2 suplentes do Poder Legislativo, havendo substituição de titulares de 6 em 6 meses, sendo que a escolha dos mesmos será feita em plenário,